para receber o que Deus tem para trazer sobre nossas vidas. Eu queria que coloquem, por gentileza, Marcos capítulo 2. E eu quero... Semana passada eu tratei com vocês 3 tópicos dessa sequência de mensagens. 3 tópicos. Hoje eu quero tratar o tópico 4, o 5º, o 4º, o 5º e o 6º, tá bom? Então, Marcos capítulo 2, abre aí para nós fazermos essa leitura e assim aprendemos um pouco mais desse momento que Deus tem tratado para conosco, amém? Como nós estamos na leitura coloca no versículo 22, Marcos capítulo 2, versículo 22. O teclado está ok aí? Isso, cabra bom. Marcos capítulo 2, esse é um texto bem conhecido de todos vocês. Eu quero apenas ler hoje o versículo 22, que vai nos dizer: E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Eu gosto muito da tradução que diz que não se coloca vinho novo em odres velhos. E semana passada nós iniciamos justamente uma sequência de mensagens falando sobre como nos tornarmos um odre novo. E antes de tratar essa mensagem, eu queria mais uma vez orar com vocês. Vamos colocar em pé? Valorize mais esse teclado um pouquinho na frente. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Eu não sei como aqui você chegou nessa noite, mas eu queria que você orasse nesse momento. Que Deus ele venha falar aos nossos corações. Que Deus ele ministre ao mais profundo do nosso entendimento. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pelo dia que tivemos. Muito obrigado por estarmos nesse lugar de adoração. Nesse lugar que nós entendemos que é o lugar mais seguro da terra, que é o centro da tua vontade. É estarmos como igreja reunidos no seio da tua presença. Pai, que nessa noite o Senhor fale conosco de uma forma poderosa. Fala conosco não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Que nesta noite o teu Espírito ele venha de uma forma intensa, de uma forma poderosa, atraindo as nossas mentes, os nossos corações a ti, para que nós venhamos viver o sobrenatural. Assim eu te oro, grato por tudo que nós já sentimos nesta noite, em nome de Jesus. Aplauda Jesus bem forte aí, pois Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Como nos tornarmos um odre novo? Para aqueles que não estiveram presentes semana passada, eu vou apenas trazer uma rápida explicação desse texto que se encontra em Marcos capítulo 2, quando Jesus é interrogado pelos discípulos ou por algumas pessoas enviadas pelos fariseus, e eles vão até Jesus e naquele momento eles perguntam: Jesus, por que os teus discípulos não estão jejuando? E Jesus ele vai dar uma resposta dizendo que não se coloca pedaço de pano novo em roupas velhas. E depois ele diz, também não se coloca vinho novo em odres velhos. Para se receber o vinho novo, precisa-se de um odre novo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte: olha, vocês estão jejuando com o objetivo de receber de Deus. Vocês estão jejuando com o objetivo de atrair Deus sobre a vida de vocês. Mas não há como vocês atrair Deus sobre a vida de vocês se vocês não mudarem algumas coisas na vida de vocês. Essa era a resposta principal que Jesus deu àquelas pessoas.
Sem mudanças não há como vir um novo vinho. Da maneira como vocês estão fazendo o processo do jejum, não tem como Deus trazer sobre a vida de vocês aquilo que Ele tem projetado. E eu falei semana passada aqui, que eu acredito demais, que Deus Ele tem reservado para nós, nesse ano de 2023, muitas bênçãos. Deus tem reservado nesse ano de 2023, muito vinho para ser derramado sobre a vida de muitas pessoas. Eu acredito que Deus quer que neste ano, ministérios venham surgir, que o caído se levante, que as promessas que não foram realizadas em 2023, Deus almeja, Deus anseia, Deus deseja, que esse seja o ano, que você venha vivenciar, desfrutar de tudo aquilo que Ele tem reservado para a tua vida. Se eu perguntasse aqui nessa noite, quantos querem ser cheios de Deus neste ano? Eu tenho certeza mais que absoluta que todos levantaria a mão e dizia: eu quero ser cheio de Deus. Se eu perguntasse quantos querem que Deus venha cumprir as suas promessas sobre suas vidas, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que todos nós iríamos dizer: eu quero que as promessas de Deus sejam cumpridas em minha vida. Porque se você não falasse dessa forma, eu iria dizer que você está com problemas mentais. Porque qualquer pessoa, no seu bom senso, na sua boa consciência, vai desejar ser cheio de Deus, vai desejar viver o sobrenatural. É dentro do departamento de jovens, é dentro do departamento de casados, é dentro do departamento infantil, é nós enquanto igreja, no corpo coletivo, nós ansiamos, nós desejamos viver o sobrenatural. Nós desejamos que de fato Deus derrame sobre nós o vinho novo, a graça nova. Porém eu tenho entendido que, e foi uma das palavras que Deus falou muito ao meu coração: Paulinho, não há como eu trazer o meu vinho, não há como eu cumprir as minhas promessas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro não se converter dos seus maus caminhos. Paulinho, não há como eu trazer e cumprir as minhas promessas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não se humilhar e não se converter dos seus maus caminhos. Em outras palavras, Paulinho, não tem como eu trazer o que eu quero fazer sobre o galpão, se esse povo primeiro não se tornar um odre novo. Esse é o princípio. Uma das coisas que eu tenho tratado bastante com vocês aqui, é que eu anseio e desejo que nós venhamos nos tornar uma grande multidão nessa cidade. Mas eu não quero ser pastor de uma multidão de pessoas leigas concernente à vontade de Deus. Eu não quero ser pastor de um monte de pessoas que não sabem o que estão fazendo. Eu não quero ser pastor de pessoas que frequentam a igreja, mas na segunda vai para o bar, ou na terça para o motel, ou na quarta sai com a amante. Não é esse o meu objetivo enquanto pastor. O meu objetivo enquanto pastor não é apenas ter pessoas para falar de Jesus. O meu objetivo maior não é juntar pessoas, é discipular pessoas. É fazer com que você entenda o princípio do que é ser cristão. É fazer com que você entenda os princípios para receber o novo de Deus. O que mais se tem nas igrejas por aí é campanhas de vitória. Alguém chegou para mim esses dias falando acerca de uma igreja que é zero palavra, é muito louvor e zero palavra. E alguém disse: Paulinho, mas a igreja lá é cheia. Eu disse: irmãos, imagina o seguinte: é muito fácil encher uma igreja. E eu não digo isso aqui com dor de cotovelo, não. É muito fácil. Eu tenho 20 anos de igrejas. Se eu quisesse ter 3 cultos no galpão, eu teria. Bastaria apenas eu chegar para o meu grupo de louvor e dizer: meninos, a partir de hoje eu não quero músicas que diga Yeshua, não. Eu quero que vocês tragam músicas que vai tratar o emocional das pessoas. Eu quero que vocês tragam músicas que vai dizer que a vitória vai chegar. Quem te viu você passar na prova, mas não te ajudou, quando você lá em cima, não sei como é que canta a música, vai se arrepender. Esse tipo de música faz o povo chorar. Esse tipo de música faz o povo dizer: o culto foi muito bom hoje.
Porque na final de contas não foi culto para Deus, foi culto para a pessoa que está sentada. Então é muito fácil você lotar uma igreja. É muito fácil você atrair pessoas para a igreja. Mas a pergunta que eu me faço a mim mesmo é: o que eu quero enquanto pastor? Eu quero uma multidão de pessoas sentadas que choram no domingo, mas na segunda não entendeu nada. Ou eu quero pessoas que sentem-se aqui, ouçam o evangelho, na segunda diga não ao pecado. O meu objetivo e a ordem do reino é: vão e façam discípulos. Deus não me chamou para ser ajuntador de multidões. Deus me chamou para discipular pessoas. O meu objetivo é que você que frequenta essa igreja, no decorrer desse ano de 2023, você termine o ano dizendo: cara, como eu melhorei como ser humano, como eu melhorei como pessoa, como eu melhorei como cristão. Eu estava caído e me levantei, eu tinha um casinho amoroso e abri mão desse caso. Eu consegui dizer não às coisas pecaminosas, porque esse é o objetivo principal de Deus. Se tornar um odre novo é literalmente você dizer: cara, eu estou sendo remodelado, eu estou sendo transformado, eu estou sendo totalmente passado pela a mão do oleiro. O oleiro me desfez, está me restaurando novamente, a mentira está saindo da minha vida, a imoralidade está indo embora, aquilo que é injusto está se tornando justo. Deus está trabalhando em mim. Isso é se tornar um odre novo. É você realmente ter uma mudança de dentro para fora. Porque eu já falei várias vezes aqui, um dos grandes erros da religião foi inverter a ordem do reino. A pessoa se converte, aí o pastor diz: não use mais calça, não corte mais o cabelo, não use mais maquiagem. E agora você é crente. É nada. E o coração? E os pensamentos imorais indecentes? Porque Jesus vai dizer que a podridão do homem não está na sua roupa por fora. Por mais que existam roupas que deixam uma pessoa indecente e imoral, mal vestida ou mal vestido. Eu sei que tem roupas indecentes, mas a podridão do homem não é por fora. A podridão do homem é dentro dele. Jesus vai dizer que do coração do homem é aonde procede o adultério, a lascívia, o engano, a mentira, a falsidade, o desamor para com o próximo. É do coração do homem. Então o objetivo principal do evangelho não é transformar a tua estética, é transformar o teu coração, é entrar dentro de você, pegar esse coração podre e colocar um coração de um cristão. Isso é se tornar um odre novo. É você não mudar esteticamente, mas é você mudar por dentro. É você conseguir ter força para dizer não à imoralidade, aquilo que na verdade não está de acordo com a vontade de Deus. Nós tivemos um PG, nosso primeiro culto lá em Vertentes. E nesse culto em Vertentes, foi sexta-feira agora, foi simplesmente sensacional. Deus se fez presente de uma forma muito rica. Fernando trouxe uma palavra muito poderosa. Fizemos uma oração depois. E no dia seguinte eu recebi um áudio de um rapaz. Ele disse: pastor Paulinho, eu não vou mentir para você, eu sou homossexual, mas eu queria lhe dizer que eu nunca me senti tão feliz como eu estou me sentindo nesse momento. Estou amando demais participar dos momentos de culto com vocês, mas eu estou me maltratando por dentro, porque eu sei que eu sou homossexual. Eu queria lhe perguntar se eu posso continuar participando dos cultos, mesmo sabendo dos meus erros. E eu confesso a vocês que eu me emocionei muito com o áudio daquele rapaz. Por quê? Porque ele me mandou aquela mensagem. Porque foi criado, a religião criou uma barreira dizendo o seguinte: se você é um pecador, não pode estar no culto. Se você tem erros, você não pode estar no culto. A grande realidade
é que o convite de Jesus é: venha a mim, todos que estão com seus conflitos, com seus fardos pesados, vinde a mim. Eu disse: meu irmão, de fato, a tua vida na área sexual precisa ter alguns consertos. Da maneira qual você está realmente, não é da maneira que Deus deseja te ver. Porém, eu quero te dizer uma coisa: não deixe de visitar. Deus já iniciou uma grande obra em tua vida. Eu tenho certeza absoluta que dias melhores virão sobre você. Porque a Bíblia nos diz que Deus não rejeita um coração contrito e aquebrantado. O que aquele rapaz mandou para mim, o áudio, foi dizendo o seguinte: pastor, eu sei que eu sou um odre velho, mas eu estou disposto a me tornar um odre novo. E cara, quando Deus encontra um coração contrito, um coração aquebrantado, uma pessoa que chega diante dele, dizendo: pai, eu sou um odre velho, eu tenho pecados, eu tenho erros, eu tenho limitações, eu tenho falhas, mas me permite estar aqui diante de ti, eu quero ser transformado. Aí nesse momento o poder transformador do Espírito Santo, que não procede de um homem, mas vem do alto, aí ele entra na mente e no coração dessa pessoa e modifica ela por completo. Precisamos ter essa mesma mentalidade desse rapaz lá. Porque alguém pode dizer: não, mas é um homossexual. Eu queria que todos os héteros tivessem a mesma sensibilidade que aquele rapaz tem, de cometer seus pecados e dizer: eu estou aqui envergonhado diante de Deus, dizendo: pai, me ajuda, tenha misericórdia de mim. Precisamos entender que não há como vivermos um novo de Deus com a nossa mentalidade velha, ultrapassada, sendo um odre velho que não tem mais flexibilidade alguma, mas se acha totalmente pronto, quando na realidade não está pronto coisíssima nenhuma. Nós precisamos entender que para eu viver o novo de Deus, eu preciso sim mudar por completo. Tem que ser transformações. Eu tenho que abrir mão de coisas. Eu tenho que ter essa mentalidade, essa compreensão. Então eu quero aqui nesse momento falar para vocês sobre o que nós podemos fazer para nos tornarmos um odre novo. Eu selecionei 10, mas existem tantas maneiras. Já tratamos de 3 semana passada. E a quarta maneira que eu entendo que nós precisamos para de fato nos tornarmos um odre novo, é entendendo que imoralidade sexual não deve fazer parte do meu procedimento como cristão. Quarta lição para nos tornarmos um odre novo é entender, é compreender que imoralidade sexual não deve fazer parte do meu procedimento como cristão. Efésios capítulo 5, versículo 3: vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto, conversa entre vós. Por que eu trato isso? Porque eu coloco esse quarto procedimento, esse quarto princípio, ou essa quarta regra, para que nós venhamos nos tornar cheios do Espírito Santo de Deus, para que o vinho novo dele venha sobre nós. Nós estamos vivendo num mundo da pós-modernidade. A pós-modernidade é boa, mas traz consigo muitos males também. E um dos males que ela trouxe é que o sexo é natural. O sexo é uma coisa comum. Afinal de contas, Deus nos fez com desejos, com vontades, com apetites para isso. Porém, a Bíblia, ela é bem categórica, ela é bem expressa, é bem taxativa no que se refere-se ao sexo antes do casamento. Por mais que nós estejamos no século 21,
Por mais que estejamos no mundo pós-moderno, princípios não perdem o seu valor. O pecado não se transforma ou não se atualiza. O que é pecado no primeiro século continua sendo pecado no século no qual vivemos. E hoje é muito comum no meio do povo de Deus ter uma vida sexual sem compromisso. É o menino que namora e diz: pastor, é difícil demais. Então eu estou transando com minha namorada. E ele tenta justificar o seu próprio erro. É o cara que já foi casado, a mulher que já foi casada, e ela começa a ter relações sexuais com seu namorado, com seu noivo, e justifica-se dizendo: é porque é muito difícil, eu já tive uma vida ativa lá atrás. Nenhuma justificativa sua ou minha irá fazer com que Deus olhe para nós e diga: é mesmo, meu filho, eu vou ter misericórdia de você, eu vou lhe tratar não com tanta desprezo, eu não vou levar em conta o seu pecado, porque afinal de contas eu sei que foi difícil para você. Deus não atualizou esse requisito. Sexo antes do casamento é pecado e ponto final. Não importa se eu acho careta, se eu acho ultrapassado esse princípio. Quem é você e quem sou eu para questionar Deus acerca dos seus princípios? Não importa a idade que tenhamos. Se eu sou um homem e não tenho minha esposa, qualquer relação sexual que eu venha ter é pecado diante de Deus. Não tem como tentar justificar. Não tem como tentar dizer: não, mas afinal de contas eu já tive, eu já fiz, eu já tenho experiência, e é por isso que eu não me controlo. O pecado jamais deve ser algo que nós venhamos ter sociedade com ele. Pelo contrário, uma das maiores marcas de um cristão é a santidade, a qual Paulo vai dizer de uma forma bem categórica: sem a qual ninguém verá Deus. E o que é ser santo? É ser parecido com ele, é ser separado do pecado. E quando ele diz: sede santo como vosso Pai é santo, ele não está se referindo apenas ao adolescente, não. Ele está se referindo a qualquer que seja a pessoa. Se eu não sou casado e eu tenho relações sexuais com a pessoa que não é o meu esposo, eu estou literalmente pecando contra Deus, e ponto final. Então, não há como eu querer viver o novo de Deus, ser a pessoa usada por Deus, ser o ordem novo que Deus vai usar e que vai acontecer, se quando eu namoro eu vou para a cama no primeiro dia. Se eu trato a questão da sexualidade, do sexo, como uma coisa natural, como uma coisa normal, afinal de contas, eu sou homem ou sou mulher? E quando nós deixamos esse pensamento dominar a nossa mente, a gente peca contra Deus. Por isso é que Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, ele vai dizer: não vos amoldeis a este século. O que é se amoldar a este século? É você entrar na forma do século, na filosofia do mundo atual. Por isso é que Tiago, escrevendo, ele vai dizer: irmãos, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque as coisas que há no mundo são contrárias à vontade de Deus. A Bíblia, ela literalmente vai nos advertir com relação a isso. Quando eu me amoldo a este mundo, quando eu começo a ir para o motel com minha namorada, como eu transo e digo: afinal de contas Deus vai entender, porque a carne é fraca, eu estou desprezando a graça de Deus. Paulo vai dizer que nós estamos crucificando Cristo pela segunda vez. Então, eu preciso entender, e eu preciso que vocês, enquanto igreja, entendam isso também. Pecado é pecado e ponto final, não importa a idade. Não importa se você tem 13, 14, 15, 40, 50, 70, 80. Se você manter uma relação sexual fora do seu casamento, você está pecando contra Deus e ponto final. E está desagradando, entristecendo o Espírito Santo. Então, imoralidade sexual, infelizmente, é algo muito comum entre o povo. E não se espante, há muito crente casado, mas que vai para o motel com o amante, mas é crente, e no domingo vem para o culto, e senta-se a ir.
e diz: pai, me perdoe, a carne é fraca, pai. E Deus manda ele dizer: crie vergonha na sua cara. Você tem esposa, você é casado. Irmãos, com Deus não há tolerância. Deus nesse aspecto é tolerância zero. A gente acha que Deus, ele vai dizer: é verdade, meu filho, eu sei, afinal de contas, né, a outra é mais bonitinha e tal. Não, meu filho, Deus não vai jamais comungar com o teu pecado. Então, ou nós entendemos quem é Deus, ou a gente vai ficar brincando de ser crente. E eu não quero que você brinque de ser crente. Eu quero que você se torne crente. Eu quero que você de fato caminhe para o céu, porque o meu objetivo não é conduzir cegos para o inferno, é conduzir pessoas que estão enxergando, entendendo o Evangelho, para caminhar para o céu e não para o inferno. Mas está cheio de igreja por aí, cheio de igreja. Um dia desse, alguém estava me contando que foi um pregador numa igreja aí, agora há pouco foi isso. Foi um pregador numa igreja. O pregador pregando, mandou um determinado irmão do culto ficar em pé. Disse: irmão, fica em pé. Deus manda te dizer que se agrada muito do teu coração. O irmão começou a chorar. Oh, que Deus é bom. Só que esse irmão que estava recebendo a profecia estava tendo um caso de adultério. Ué, o cara está... Deixa eu ver se eu entendi. O cara está em adultério, mas tem um profeta no altar dizendo: Deus manda te dizer que se agrada muito do teu coração. Se agrada não. É um falso profeta enganando alguém. Na verdade, Satanás está dizendo: meu filho, continua no teu pecado, porque tu vai para o inferno, bicho besta. Eu quero te levar para o inferno. E o cara sai do culto dizendo: Deus é tão bom, eu tenho minha amante, eu tenho os meus casinhos, mas mesmo assim Deus me ama. E o meu objetivo enquanto pastor não é aliviar o teu pecado, não é anestesiar o teu pecado, não. O meu objetivo enquanto pastor é te chacoalhejar, é isso mesmo? É te balançar, é fazer você de fato entender que com Deus não tem dois termos: ou nós somos ou não somos, ou nós assumimos a responsabilidade, ou estamos totalmente perdidos. Então, precisamos entender isso. Deus deseja que essa igreja seja palco de um grande poder. Deus deseja que essa igreja seja palco de um grande derramamento do seu Espírito. Mas para isso acontecer, nós precisamos nos tornar odres novos. E para eu me tornar um odre novo, eu tenho que olhar minha vida sexual, com quem eu estou me relacionando, os meus pecados nessa área, e dizer: pai, me perdoe, eu quero mudança, eu quero transformação, eu quero viver algo relacional contigo, santo e verdadeiro. Porque, meu irmão, eu quero que você vá para o céu. E se você não deixar a tua vida imoral, você vai para o inferno. Quinto, para eu de fato receber o novo de Deus, eu preciso entender que conversações, seria conversações, não é conversas e ações não, que conversações imorais não devem fazer parte de nossas vidas. Conversações imorais não devem fazer parte das nossas vidas. Paulo, escrevendo do capítulo 5, ele vai dizer: não usem de palavras indecentes, nem diga coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, diga palavras de gratidão a Deus. Eu gosto muito da expressão quando Tiago vai escrever, tratando acerca da língua, porque ele vai dizer: irmãos, de uma boca não pode jorrar dois tipos de água. De uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Ou bênção ou maldição. Paulo está aqui orientando, dizendo: irmãos, que as vossas palavras sejam decentes. Não há como eu, querendo viver o novo de Deus, receber o novo dele, não há como, se as minhas conversas no meu ambiente de trabalho são imorais e indecentes. Se no meu grupo de amigos de vôlei, de futebol, de futsal, de
qualquer que seja o grupo que você esteja, se dentro daquele grupo as minhas conversas não são decentes, você precisa rever seus conceitos. Eu gosto muito de trilha. E eu participava de um grupo de trilheiros aqui da cidade. E pelo visto só tinha eu de crente nesse grupo lá. E os caras começavam a falar cada porcaria. E eu só ficava vendo, né? Daqui a pouco começa a mandar vídeos, um monte de porcaria. Eu fui lá e saí. E alguém me chamou no privado e disse: Paulinho, por que tu saíste do grupo? Eu disse: cara, porque as conversas que vocês têm lá não me agradam, cara. Não sou mais santo que vocês, mas o que vocês falam não é o que eu falo. Então aquele tipo de conversa ali, cara, não é decente para mim. O meu celular, minha esposa pega, minha filha pega, e eu não quero que eles tenham acesso a esse tipo de imoralidade que vocês tratam ali. Se tiver uma brincadeira para ir, pode me chamar no privado que eu vou com vocês, mas valeu aí pela intenção. Eu acho que a gente tem que se posicionar como cristão. Mas muitos cristãos é uma vergonha. Muitos cristãos são os primeiros a incentivar os outros à imoralidade. A boca é um sepulcro, porque não fala nada de interessante, só imoralidade sexual, só fala de sexo, só fala da mulher do outro, só fala do escândalo. A boca de crente que parece um sepulcro, que está cheio de podridão, só fala o que não presta. Em vez de ser luz, é um candeeiro apagado, é o sal insípido, que não transforma a vida de ninguém, que não traz claridade para a vida de ninguém. É uma vergonha no meio que está inserido. Então, não há como, é impossível nós sermos a geração que vai ser usada por Deus, mas não se domina na área sexual, não domina sua boca, só fala o que é pornografia, só fala o que é indecente, se está com 3 pessoas, só fala o que não presta. E tem gente que não muda. Eu vou falar de uma história, é fato verdadeiro, estou no altar do Senhor. Quando eu me converti em 99, tinha um cara na igreja que já era crente. E eu fui conversar com ele acerca das questões da área sexual. Eu disse: meu irmão, como é que faz? E aí? O cara se converteu, e agora? E esse cara me deu conselhos que eu não dou para ninguém. O conselho dele foi mais ou menos assim: a carne é fraca, irmão, ele vai entender. Aí eu disse: rapaz, bom. Aí depois fui conversar com outro, que é pastor hoje. E meu irmão, o irmão fulano me disse que nessa área aqui, se eu falhar, Deus vai entender. Não, está errado, meu irmão. Ó o dedinho. Deus chamou para você ser santo, cara. Lute, jejum, ore. Vá lá, busque Deus, Deus vai te dar força, vai vencer. Veja a diferença de 2 conselhos. Passaram-se quase 20 anos. Eu me encontrei com o primeiro cara, no acampamento do Segundo Vale. Estávamos lá tomando um café, ele chegou: meu irmão, tu é tal, irmão fulano, o cara está vivo ainda. Começamos a conversar, eu, ele, mais 3 pessoas. Não deu 10 minutos. Aquele cara pegou o telefone dele e fez: meu irmão, vê a mulher que fulano está pegando. Eu falei: meu pai do céu. Continua mesmo sepulcro caiado. A mentalidade e o coração é a mesma coisa. Só pensa na imoralidade sexual, só pensa no sexo, só pensa na deturpação dessas questões. É o odre que envelheceu, não serve para nada, mas existe. A pergunta que eu faço é o seguinte: quem nós queremos nos tornar? Nós queremos porque você pode, você é tão livre. Eu tenho aprendido que nós somos tão livres, mas tão livre, que se você quiser pecar, Deus te deixa você pecar. Deus quebrou as correntes e disse: meu filho, você é livre. Você me serve de livre e espontânea vontade. Se você quiser me servir, ser santo, vou te ajudar. Mas se você quiser pecar, a porta da casa é serventia.
Quando o filho pródigo chegou para o pai e disse: pai, dá-me a metade da minha herança, que eu quero ir pecar. O pai disse o quê? Eu vou mandar te aprender, eu vou te amarrar. Não, vou botar. Não, o pai disse nada. Ele disse: tá bom, meu filho, é isso que você quer? É isso que você quer? Vá lá, desfruta do pecado. Agora, saiba que as consequências vão vir. Então nós precisamos entender quem somos. Eu falei semana passada sobre a questão da nossa identidade. Irmãos, nós precisamos entender quem somos hoje. Nós somos cristãos. Você tem que andar com a identidade de cristão. Não é que você agora não vai mais pecar, mas você tem que ser alguém que luta contra o pecado. Alguém que está lá dizendo: cara, eu não quero viver essa vida miserável, medíocre, que vou para o culto no domingo, mas na segunda para o motel, na quarta para o motel, e assim vai por diante. Ou no domingo no culto, mas na segunda eu falo de tudo que é tipo de pornografia, de imoralidade. A minha boca é uma vergonha. Não há como desfrutarmos, recebermos o que Deus tem para nós, se nós não nos orientarmos nessas questões das conversações. Tiago vai dizer, Paulo vai dizer ainda nesse mesmo capítulo 4, ele vai dizer: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, indecente, mas sim palavras boas, que glorifiquem o nosso Deus. Eu sei que todos nós temos amigos que são indecentes e imoral, e você não é responsável por eles não, mas você é responsável pelas suas conversas. Eu já contei aqui que uma vez, num grupo de trilha, a gente parou em um barzinho ali pro lado do não sei nem que lugar aquele, ali, num sítio aí, e os caras começaram a dizer: rapaz, eu já vim muito para cá com minha amante, aqui eu vinha com fulano, tal. E eles começaram a se vangloriar das mulheres que eles já pegaram, das suas traições. Eu falei: cara, quantos tem 20 anos de casado aqui? Ele disse: não, ninguém. Eu disse: eu tenho. E minha glória aqui é dizer que eu nunca traí minha esposa. Aí eles pararam assim, a conversa um pouquinho, disseram: né, tá certo, é verdade, a gente está tudo errado aqui. Ainda bem que assumiram. Eu poderia entrar na conversa com eles e começar a falar: eita, é bom demais isso, né? Mas eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu carrego uma identidade de cristão. Eu posso andar com quem quer que seja. Eu posso estar numa mesa de bar, mas não me corromper. Eu posso estar andando com pessoas, mas não me corromper, mas convertê-las, mostrar que se tem treva, a luz tem que acender e tem que clarear. Agora, se você está no meio das trevas e continua treva, meu irmão, faça uma reflexão de sua vida. Você tem que ser luz. Então, precisamos entender que as nossas conversas, elas têm que glorificar a Deus. Não usem palavras indecentes, nem diga coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, diga palavras de gratidão a Deus, exalte a Deus, use a tua boca para que as pessoas digam: cara, realmente eu quero estar perto dessa pessoa, porque ela é uma mulher de Deus, ele é um homem de Deus. Eu tenho um amigo que ele é viciado em crack. Ele é viciado em crack, a gente conversa sobre isso. Mas ele diz: Paulinho, eu gosto de estar contigo, cara, porque quando eu estou contigo, não dá vontade de eu fumar. Mas sabe por que não dá vontade dele fumar? Porque quando chega perto de mim, o dia todo o papo é Deus. E ele gosta da conversa. O papo é Deus. É falando de Deus, e Deus está feito isso, tal. E ele começa a entrar, que ele é desviado, e ele começa a falar: cara, e é isso, tal. Passa o dia, e diz: cara, não deu vontade de eu fumar. As nossas conversas, quando elas glorificam a Deus, elas também ajudam pessoas aqui, ó. Então seja luz, seja alguém que de fato vai usar a tua boca para edificar pessoas, para glorificar a Deus, que as pessoas vejam Deus não só na tua pregação, mas no teu comportamento, no abrir dos teus lábios, que as pessoas percebam que você é cristão, não porque você anda com uma roupa que dizem que é de cristão, mas pelas tuas ações e atitudes. Eu tenho um cliente meu que é de Minas Gerais, e um dia desse ele mandou uma mensagem: Paulinho, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu és pastor, palestrante? Eu disse: cara, eu sou os dois, pastor e palestrante. Eu disse: mas por que a pergunta? Não, porque eu percebi, tu fala muito de Deus. Mas você poderia dizer o contrário. Então, irmãos,
eu anseio, eu desejo que esse ano seja um ano que todos vocês desfrutem do que Deus tem para a vida de vocês. Existem bênçãos reservadas para vocês. Essa palavra é dura. Eu sei que é dura ela. Essa palavra às vezes envergonha, a gente se sente envergonhado por dentro. Mas sabe por que Deus nos trata com essa seriedade? Porque Deus, Ele não quer te perder em hipótese alguma. Deus, Ele não quer ver você se perder. Uma vez eu estava na casa de um homem muito rico aqui da cidade. Um cara muito rico, mas muito imoral, muito prostituto. E o cara tinha 2 carros importados na garagem. Não tem. E eu olhando a casa daquele cara, trata a esposa péssima. Trata a esposa como se fosse uma prostituta, sem valor nenhum. E eu disse, Deus, eu fiz uma oração, né? Por que um cara desse prospera? E o Senhor não corrige ele? Porque eu, Deus, se eu falhar, se eu colocar um pé fora, eu sinto o Senhor puxando minha orelha. E Deus me disse, meu filho, eu só repreendo ao filho que eu amo. Se eu te repreendo quando você erra, se eu puxo a orelha, é porque eu te amo. Então a repreensão de Deus, apaga essas luzes aqui por favor, deixa a luz escurinha aí, apaga ali por favor. Se Deus nessa noite Ele nos repreende, se Deus Ele me diz, meu filho, eu estou te puxando a orelha aqui, é porque Ele deseja que você de fato viva o que Ele tem preparado para a tua história. Há promessas de Deus que estão reservadas. Entrou Deus 2023 e Deus disse, essa bênção, esse derramamento vai ser para a vida de fulano. É dele, é teu, já está reservado. Agora, eu só preciso que fulano se torne um odre que seja flexível, que tenha capacidade de receber tudo que eu quero trazer para a vida dele ou dela. Então, existem coisas separadas do reino espiritual, que Deus quer trazer transformações, mudanças, quer levantar você como alguém para usar para o reino dele. Mas para isso acontecer, Ele vai chamar você, Ele vai balançar você, Ele vai dizer, meu filho, acorda, ó, isso aqui está errado. Eu te quero, eu não quero te perder mais, ó, deixa esse hábito, deixa esse vício, deixa essa prática, se torne um odre novo. Deus vai nos convidar a vivermos algo novo. Então, essa palavra é dura, eu sei. Não é a palavra que todo crente quer ouvir no dia de domingo. Por isso aqui no início da minha mensagem eu oro, Deus, não fale aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Porque o nosso objetivo aqui não é estar se enganando. O nosso objetivo aqui é ter um encontro real e verdadeiro com o Pai. Nós queremos sim ser confrontados, nós queremos sim ser chamados a atenção, mas sair desse lugar dizendo, Pai, não me jogue fora, não me abandone. E o Pai vai dizer, meu filho, eu não vou te abandonar, eu não vou te desprezar, eu conto com você, você vai estar comigo. Agora mude, transforme-se, e eu estarei dando a minha força sobre a tua vida. No áudio que o rapaz me mandou, eu disse, meu irmão, independentemente das tuas falhas, eu acredito que você vai ser alguém que Deus vai usar, porque você não está conformado em ser um odre velho. Deus vai te usar, porque Deus percebe em você um coração disposto para isso. Então é tempo sim. 2023 é um ano que Deus vai nos chamar no gabinete dele. Às vezes, quando eu digo, fulano, eu quero falar contigo, o pessoal, pastor está me chamando. Então Deus está te chamando. Deus está dizendo, Paulinho, eu quero ter um gabinete contigo. Fulano, eu quero ter um gabinete contigo. E nesse gabinete Deus vai começar a dizer, ó, tem muita bênção para vir. Eu quero te usar. Agora, ó, vamos consertar isso. Vamos abrir mão disso. E tudo vai depender de mim e de você. Tudo vai depender de como nós iremos responder ao chamado do Senhor. Eu entendo em quinto lugar, que para recebermos o novo de Deus,
Nós precisamos entender, quinto lugar. É sexto, né? Consertou o slide, não foi? Isso. Nós precisamos entender esse princípio. Nós não podemos ser cúmplices do pecado de ninguém. Nós não podemos ser cúmplices do pecado de ninguém. Ele vai dizer: e não seja cúmplice nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Não tem aquele cara que é mais ou menos o seguinte: imagina o teu amigo chegando para você e dizendo: eita, fulano, estou pegando fulano. Qual seria a tua reação? Ia dizer: eita, bicho de sorte. Ou você ia dizer: meu irmão, crie vergonha, cara, você é crente, é errado, está traindo sua esposa. Muito de nós somos muitas vezes cúmplices dos pecados dos outros, mas é meu amigo. Eu conheci uma galera há um tempo atrás, que eles era uma banda que tinha aqui. Não existe mais nessa banda não. Mas nessa banda tinha um camarada lá, prostituto, que já tinha sido afastado da igreja umas 30 vezes, pelo mesmo pecado. Eu não estou falando aqui como legalista não, vocês não conhecem. Agora o camarada ser afastado mais de 5 vezes pelo mesmo pecado, meu irmão, aí é falta de vergonha na cara. Aí não é um erro, aí é um hábito. Só que quando esse camarada pecava, os colegas da banda dele faziam de conta que ninguém estava sabendo de nada. Ó, enquanto a bomba não estourar, tu continua conosco. Isso é ser cúmplice das trevas. Isso é você ter comunhão com o pecado do outro. Um crente que se preza quando sabe que o outro está na prática do erro, a Bíblia vai dizer: vai ter com teu irmão, corrige ele. Irmão, vem cá, vamos começar nós dois? Meu irmão, está errado isso aí, cara. Deixa isso, velho. Ó, isso não vai te levar para lugar nenhum. Esse é o conselho que a Bíblia manda dar. Se o cara não deixar, a Bíblia vai dizer o seguinte: ó, chama mais uma pessoa e vai vocês dois agora. Vai dois, ó, irmão, deixa o pecado, velho. Aí o cara não deixa, aí ele vai dizer: chama a igreja. A igreja vem: irmão, deixa o pecado. Ele não deixa. A Bíblia vai dizer: meu irmão, exclui o cara do meio de vocês. Aborta ele, porque ele não quer ser tratado. Ele não quer ser discipulado ou disciplinado. Mas não é isso que acontece. Na maioria das vezes tem-se conhecimento do pecado do outro e todo mundo fica ali: eu não vou dedurar meu irmão, não, é meu amigo, cara. E fica vendo o outro pecar, e fica vendo o outro se afundar, caminhar para o inferno, mas ele nem chama o pastor para dizer: está errado. Teve um rapaz um dia desse que me procurou, de outra igreja, e disse: pastor, eu estou sendo tentado por uma mulher casada. E eu aconselhei ele, eu disse: cara, eu vou te aconselhar, mas eu não sou a pessoa certa para te aconselhar. O teu pastor é quem tem que te aconselhar. Agora você está correndo um grande perigo. E eu vou lhe dizer mais: se você não procurar o seu pastor, eu vou procurar. Não, eu procure, vou contar as horas, viu? Encontrei com ele depois e disse: meu irmão, procurou o pastor? Não, conversei, já está tudo resolvido, graças a Deus. Nós não podemos ser cúmplices com o pecado de ninguém. É isso que Paulo vai dizer: e não seja cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, trate de reprová-las. Quem somos nós? Se nós somos crentes, o nosso pacto é com Deus. A minha aliança é com Deus. Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 2, e verso 10, acredito eu, dizendo o seguinte: olha, o meu dever, a minha obrigação não é agradar a homens, é agradar a Deus. Ainda que para agradar a Deus eu tenha que desagradar os homens. Está falhando esse bicho aqui. Ainda que eu precise desagradar os homens, o meu desejo é agradar a Deus. Tem uma passagem que eu acho fantástica. Quando teu familiar peca, quando é teu irmão, quando é teu filho, como é que nós tratamos o pecado do outro?
Quando é família, é muito natural, muitas vezes, os pastores passarem a mão por cima. Fazer de conta, ninguém sabe, então vamos deixar lá. Bota o próximo versículo, por gentileza. 2 Crônicas fala do rei Asa. Leia esse texto comigo. O rei Asa, depois, também Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe. Ele destituiu ela da dignidade de ser rainha, porque ela havia feito uma abominável imagem para servir de poste da deusa Azera. O rei Asa destruiu essa imagem, que ele reduziu a pó e queimou no vale de Cedron. O que é que Asa fez? A rainha do império, a mãe dele, ele tinha dado uma ordem para dizer: quebrem todos os ídolos que existiam em Israel. Quebraram todos. E o da rainha? A rainha, ninguém mexe não. Aí quando ele soube que a rainha não quebrou, que existia uma estátua lá, ele não só quebrou a estátua, ele não só quebrou o ídolo, ele disse: a partir de hoje a senhora não é mais rainha no meu reino. A senhora é minha mãe, vou lhe respeitar, mas não é mais rainha no meu reino, porque eu não vou ter pacto com o seu pecado. Quebrou a estátua e destituiu ela da dignidade de rainha-mãe. Precisamos entender uma coisa. Quando você chega para o seu amigo, para o seu irmão, para o seu parente, para o seu filho, seja lá quem for, diz: meu irmão, eu te amo, mas eu não posso comungar com o teu pecado. Meu irmão, eu te amo, mas eu preciso denunciar o teu erro. Procura o teu pastor. Ou eu vou procurar e vou dizer o pecado que você anda cometendo. Essa atitude parece ser a atitude de dedo duro, não. Essa atitude agrada o coração de Deus. Quando nós denunciamos o pecado, não para acusar, mas para tratar. Porque até isso temos que também medir nossos corações. Eu acuso para acusar, ou eu acuso, ou eu trago à tona para tratar o outro. Porque eu não quero que ele se perca. Precisamos sim ser essas pessoas que dizem: eu não vou ter pacto com o pecado de ninguém. Eu não vou andar com alguém que está numa vida totalmente diferente da minha. Eu tenho um amigo que a gente se conhece, pensa uma amizade que dura há décadas. A gente se conhece desde os 15 anos de idade. E sempre que a gente se vê, a gente gasta tempo conversando. Recentemente eu estava na Belitati, marquei uma reunião de 6 às 8. Aí ele me viu na reunião. Quando terminou 8 horas, aí ele: Paulinho, disse que é coisa boa. Eu não te chamei porque eu vi que estava em reunião ali e tal. E a gente começou a conversar. A gente começou de 8 às 10 da noite. A Belitati fechou e a gente lá. É um cara que pode passar 2 anos, mas quando a gente se vê, a gente vai falar, vai rir, vai brincar. É um cara que eu gosto muito. Mas apesar de eu amá-lo, não é alguém que eu ando com ele. Não é alguém que eu coloco dentro do meu carro. Não é alguém que eu vou chamar para jantar comigo final de semana. Porque o cara é muito prostituto. O cara, se mudar um pouquinho a conversa, ele vai falar de prostituição, da mulher que está pegando, da bebida que tomou. Eu até tentei melhorar o relacionamento com ele, mas eu percebi que não tem como. Quando eu disse: cara, vamos para a igreja. Igreja não, meu irmão. Eu disse: cara, é difícil a gente continuar muito tempo, porque eu gosto de falar de Deus. E tu das tuas besteiras, dos teus pecados, então o papo não vai rolar muito tempo. Então, eu amo, eu não me tornei antissocial, mas eu não comungo, eu não ando, eu não sento. Não estou colocando dentro do meu carro para viajar comigo, não. Para passar tempo comigo, tem que ser pessoas que pensam o que eu penso, que falam o que eu falo. Agora, se você começa a andar com pessoas que são indecentes, imoral, daqui a pouco você está no mesmo procedimento que o outro, porque a Bíblia diz que um abismo leva o outro ao abismo. Então, não podemos comungar com o pecado do outro. Denuncie, cara, com amor, com jeitinho. Irmão, eu te amo, cara, mas deixa eu te falar uma coisa, cara, isso está errado. Essa prática vai te levar para a destruição. Em último lugar, precisamos despertar da frieza espiritual. Efésios 5,14. Por isso é que se diz:
Desperta você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenha cuidado com a maneira como vocês vivem. E viva não como tolos, mas como sábios. Capítulo 4, capítulo 5, Paulo diz: irmãos, você que está dormindo, acorda, desperta. Ei, sai dessa leseira espiritual. Sai dessa vidinha medíocre que você está vivendo. Porque infelizmente, tem muita gente que anda na base da sonolência. Não tem gente dopada quando toma muito medicamento que anda assim. Um dia eu me encontrei com um amigo Caruaru, fazia muitos anos que eu tinha visto ele. Eu disse: mesmo, tu está dormindo ou acordado? Porque era acordar, parecia que estava dormindo. Mas o cara estava dopado de tanto medicamento. Uma sonolência terrível. Paulo convida essa igreja a eles saírem desse ambiente de frieza espiritual, desse ambiente morno, que não gera nenhuma ação, nenhuma motivação. Paulo está dizendo: meu irmão, desperta, ó tu que dorme, ressuscita-te, desperta, começa a viver para a vida. Ei, Deus precisa de você. É isso que literalmente Paulo está dizendo. E é isso que eu digo para você aqui nessa noite. Através do poder e da palavra de Deus, desperte dessa vida medíocre a qual você está vivendo. Diga: hoje, vou me levantar e vou ter com meu pai. Faça igual o filho pródigo, que em um dos momentos miseráveis de sua vida caiu em si e disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu estou na miséria? Não sinto a sua presença, não estou em sua casa, estou distante. Mas ele disse: mas eu vou me levantar, é hoje, eu vou ter com meu pai, e eu vou dizer: pai, eu pequei, eu errei, eu falhei, mas me aceita. E o pai vai dizer: filho, eu te aceito, eu te perdoo. Isso é despertar do sono, é sair da frieza espiritual. É entender que Deus nos chamou para ser santo como santo Ele é. É que Deus nos chamou para ser odres novos. E eu sei que há um monte de cristão aqui, dormindo, frios. Vem para o culto, não sente nada. Volta para casa, as coisas pioram. Vem na quinta, parece um morto-vivo. Mas hoje é dia, hoje é tempo, chegou a hora de você dizer: pai, chega dessa vida morna, chega dessa vida medíocre, chega desse processo sonolento que me impossibilita de fazer as coisas, que me impossibilita de avançar. Que hoje seja a noite, seja o dia que você aí no seu lugar, diretamente com o pai, diga: pai, é hoje, é agora, eu vou me levantar, eu vou sair dessa dormência, dessa frieza espiritual e vou viver tudo que o Senhor planejou para mim.